eu me chamo Laísa Soares, sou mulher parda de cabelos castanhos escuros e longos. Estou utilizando uma armação preta e uma blusa preta também com alguns números e letras. E ao meu fundo tem paredes brancas. Gente, o motivo do meu colapso foi... Chegou a notificação do LinkedIn de 4 anos de empresa. E eu fiquei tipo assim, meu Deus... 4 anos de mercado de trabalho, 4 anos de atuação em desenvolvimento de tecnologias assistivas e eu tava... Como assim todo esse tempo passou? E eu percebi que eu nunca tinha contado essa história aqui, então eu vou contar tudo pra vocês, desde o início, como eu consegui entrar na empresa, em quais áreas eu atuei, em quais áreas eu estou atuando agora e algumas dicas que foram super importantes pra mim manter na cabeça e eu espero que vocês tenham também em mente. Então vamos lá, voltar bastante no tempo, um pouco antes até dessa minha entrada na empresa. Vamos voltar ali para 2021, quando ia acontecer o Congresso Brasileiro de Tecnologia Assistiva. Se eu não me engano, nesse ano ia acontecer em Porto Alegre, mas pasmem, estávamos no meio da pandemia e no início desse ano, no final do ano de 2020, já tinham dito que no ano de 2021, quando ia acontecer o evento, ia ser de forma remota. Então, toda a organização que eu e os colegas tinham feito de compra de passagem, de organização de hospedagem, foi tudo pro beleléu. Então, tava ali com as passagens meio presas, né, na agência aérea. Na agência? Tem outra palavra, eu me esqueci a palavra. Mas enfim, o valor da passagem estava lá preso e tinha data limite para ser utilizada. Guarda essa informação que ela é importante. Então, beleza, o evento, o CBTA, que chama CBTA, a sigla, aconteceu de forma remota, eu e os meus colegas apresentaram, enfim. E aí, estava eu lá com o nosso consumo de 24 horas de rede social no meio da pandemia e apareceu uma publicação da TIX Tecnologia Assistiva, uma empresa que eu já acompanhava desde 2019, que eu tive a oportunidade de conhecer o teclado TIX da Campus Party de 2019, que é um evento de base tecnológica, era o meu primeiro ano de graduação, então eu estava assim, sedenta por conhecimento, sedenta por ver as coisas funcionando, né, da minha área, e foi assim a tecnologia assistiva que mais me chamou a atenção. Tava tendo uma exposição lá do teclado, que era super grande, super colorido, super chamava atenção, e eu falei, gente, que coisa mais legal. Mas ok, é isso, eu tô vendo aqui, tô conhecendo aqui, é isto. E aí passei a acompanhar a empresa via redes sociais, curti, enfim, acompanhava, mas nada muito intencional. Isso em 2019, 2021, com os valores lá retidos por conta da pandemia. E aí me apareceu um post e eu falei, cara, e se eu mandasse um e-mail para essa empresa dizendo que eu queria fazer uma visita para ver, né, como é que tá, cadê o teclado, cadê as coisas? Deixa eu ter uma oportunidade de conhecer uma empresa de tecnologia assistiva. E simplesmente eu mandei um e-mail pedindo isso. Nessa época já tinha voltado, né, a permissão de viagens aéreas, só que ainda eventos de grande porte não era permitido, né? Ainda não era permitida aglomeração, enfim, mas as viagens já estavam permitidas. E aí ele me informou que o escritório ele estava com menos pessoas, porque as pessoas estavam de forma remota, enfim, só tinham 3 pessoas ali no máximo que estavam indo presencialmente para o escritório. Eu falei, olha, não tem problema, eu queria uma oportunidade realmente de ver as coisas acontecendo. E fiz um bate-volta para Belo Horizonte no meio do ano de 2021, acho que foi julho, alguma coisa assim. Que eu falei, é isso aí, entendeu? Vou lá conhecer, e como eu já acompanhava, pra mim eram super celebridades, né, as pessoas que trabalhavam lá, e principalmente o Adriano Assis, que hoje é CEO da empresa. Então tem diversas fotos deles no Google, ele já tinha feito diversas lives que ele já tinha acompanhado, e quando eu cheguei lá pra conhecer o escritório, adivinha quem abriu o portão pra mim? É Adriano Assis, o casco caiu duro. Eu falei, como assim, gente? Adriano Assis está abrindo aqui o portão pra mim.
E aí eu tive esse grande prazer de já conhecer a empresa, já conhecer uma pessoa que eu já admirava à distância, e ele que me apresentou, me contou toda a história da empresa, me apresentou as duas pessoas que estavam lá, o Bruno, que é um super amigo meu, hoje ele não trabalha mais lá na empresa, mas trabalhou durante um período que trabalhamos simultâneos, né, ele e eu lá, e o Henrique, que é meu chefe hoje, no produto que eu tô atuando. Então, eu já tinha conhecido duas pessoas, assim, super gênias e vendo as coisas funcionarem lá. E outra, nessa época, o Colibri, que é o mouse de cabeça, né, o produto carro-chefe da empresa, ainda não estava no mercado de trabalho e eu tive a oportunidade de testar ele antes de ir para o mercado de trabalho. Então, nessa visita que eu fui, sem mesmo saber, assim, disso, da existência desse produto, eu consegui testar lá. Inclusive, eu postei aqui no canal, é o Adriano Assis que tá me gravando, testando o Colibri na primeira vez. Eu nunca tinha pego nesse recurso, nunca tinha imaginado um recurso desse nível. E eu tive essa oportunidade de testar e eu fiquei assim, abismada, porque era um mundo muito novo pra mim, era uma tecnologia de ponta que estava sendo desenvolvida no Brasil. Então isso pra mim era um absurdo. E eu ficava só assim, meu Deus, que loucura isso aqui, eu não consigo desver. Então, os meninos me apresentaram lá as impressoras 3D a todo vapor, fazendo uns protótipos, né, do Colibri. E ele mostrou, eu não me recordo se ele mostrou, pra eu não contar um fake news aqui, eu não lembro se nessa época eu já sabia do Colibri, mas vou pular isso aqui. E aí fiz um bate e volta, né, e eu voltei completamente anestesiada do que tinha acontecido, porque foi aquela confirmação, existe mercado de trabalho e existe uma potência dentro do Brasil e eu tinha que fazer parte disso, sabe? Aquele momento que você simplesmente sabe que tem que ser. Foi essa sensação que eu voltei, assim, pra Bahia. Só que assim, né? Feira de Santana, Bahia, Belo Horizonte, Minas Gerais. Perto, né? Vizinho. Então, isso era uma coisa que pesava, obviamente, pesava muito. E aí eu voltei pra Bahia pensando ainda nesse acontecimento da minha vida, de ter visto a empresa de tecnologia, de ver ela atuando, de ver um produto de ponta que era desenvolvido aqui. E eu falei, eu simplesmente tenho que voltar lá de novo. E eu não me lembro quantos dias depois de quando eu cheguei que eu mandei um novo e-mail. Rainha dos e-mails. Tudo bom, Adriana Assis? Você lembra de mim? Então, agora eu tô querendo um estágio. Foi bem assim. Falei, não tenho nada a perder mesmo. Se eu passar vergonha, eu tô passando uma vergonha bastante à distância. Entendeu? Então eu mandei o e-mail, fechou o computador e nem pensei mais. Mentira, gente. Eu dei assim. As palpitações erradas no coração. Mas eu acho que teve assim uns dias pra me responder esse e-mail de volta. Não sei se foi porque ele não tinha visto pela quantidade de e-mails que ele recebe, ou se ele viu e falou assim, que menina é essa, hein? Mas ele chegou com uma resposta positiva, dizendo, claro que a gente fez combinações, condições, enfim, mas que eu poderia ir lá, tá? Indo fazer um estágio de 3 meses de forma presencial, né? Eu disse que eu tinha disponibilidade e disposição para me mudar para Belo Horizonte para viver essa experiência, até porque eu já estava quase convencida do que todo mundo dizia. Não tem mercado de trabalho, você vai formar e vai ficar desempregada. Eu já estava quase caindo nisso. Então eu precisava assim de uma resposta do universo que não era isso, que bem assim. E aí eu fui para passar 3 meses no final de 2021, de outubro a dezembro. E aí eu cheguei meio perdida, né? Porque ele chegou, e aí, você sabe fazer o quê? Eu, não sei fazer nada. Ele, então você vai fazer o quê? E aí a gente ficou nessa. Porque o bacharelado interdisciplinar
dos CETEs, né, aqui do nosso centro, o BES, ele não te ensina nada, para além de se estressar. O que que você faz no BES? Você desenvolve resiliência, é só isso? Então eu não tinha conhecimento de eletrônica, eu não tinha conhecimento de programação. Todo o conhecimento e arcabouço que eu tinha na área de tecnologia assistiva era por conta de tudo que eu fazia fora da sala de aula, dos projetos de extensão, dos grupos de pesquisa, inclusive o NETA, o Núcleo de Pesquisa, Extensão e Tecnologia Assistiva, que é um grupo atuante muito forte, que tem diversos profissionais do Brasil nesse grupo e tem a reunião mensal. Então eu acompanhava muito o grupo, palestra, curso, enfim, eu estava envolvida em tudo. Eu ouvia o nome tecnologia assistiva, acessibilidade, eu estava lá tocando tambor também, para poder entender, para poder conversar, para poder se inteirar mesmo. Então, esse breve conhecimento que me deu, assim, um start, né, para poder começar a conversar, enfim. E aí, as nossas primeiras atividades foi aprender a área de eletrônica. Na época era muito forte o hardware, né? A TICS, como era chamada antes, a TICS Tecnologia Assistiva, desenvolvia e dava manutenção no teclado TICS. Estava no processo do desenvolvimento do Colibri, tudo hardware. Então ali precisava ter um conhecimento em eletrônica. Então o Henrique, assim, foi um super pai. Ele me ensinou tudo que eu precisava saber. Queimei componente que só uma gota, quebrei case, enfim. Inclusive, no meu primeiro dia de trabalho, eu quebrei o prato da impressora 3D. Bruno, eu lembro disso, viu? Ele falou: ai, Laísa, vem aqui, impressora 3D, tira aqui. Quando eu fui tirar o negócio, o vidro quebrou. A minha alma saiu do corpo e o Bruno fez na cara dele assim: eita, Laís, falei: pronto, eu vou ser mandada pra Bahia amanhã de volta. Aí eles acabaram de dar risada: não, isso acontece. Você quer me traumatizar, garoto? E aí eu aprendi a montar Colibri, aprendi os componentes do teclado TICS. E aí fui ali onde tinha obra ali, eu tava. Eu esqueci, pau pra toda obra, era pau pra toda obra. E comecei a atuar também na área de expedição e logística, que é a área ali que faz a organização dos produtos para serem enviados. Então, para além de montar, eu também fazia esse processo de envio. Então aprendi muito também, né, em relação à organização de como é feita, né, de ponta a ponta. Opa, aqui chegam os insumos, aqui é montado, aqui o cliente fez uma compra e aqui vai ser enviado. Aprendi o ciclo completo ali do processo da empresa. Então foi muito interessante para mim, muito valioso esse conhecimento. Então, quando chegou no início do ano ali, que era para eu voltar para Bahia, que era passar apenas 3 meses em Belo Horizonte, eu falei: então, mãe, eu acho que eu não vou estar indo embora. Eu cheguei, né, a conversar, até porque tinha o acordo dos 3 meses, era por diversos fatores, principalmente financeiro, né? Era o combinado que eu tinha feito aqui com os meus pais, junto com a bolsa de estágio que eu ia ganhar lá, eles iam estar dando suporte ali para o que faltasse, e era um tempo assim que eles conseguiriam me ajudar lá na cidade. Então meio que o objetivo era: conheci, vi que existe, vi que é possível, beleza, eu volto para terminar a minha graduação. E aí não foi bem assim, né, porque a vida tem dessas. E aí, quando chegou ali no início de 2022, o Adriano perguntou: e aí, Laís, o que você quer atuar, garoto? O que você quer aprender? O que você quer fazer? Eu falei: então, eu não sei. Que foi aí que surgiu duas propostas pra mim. Duas propostas não, uma proposta e um desafio. O desafio era eu fazer um vídeo tutorial ensinando o Colibrino, que é o projeto open source da empresa, que te ensina a montar um mouse de cabeça utilizando Arduino. Eu vou colocar aqui na descrição também esse vídeo dá um quentinho no coração, porque assim, foi o meu primeiro projeto pessoal dentro da empresa, né? De eu mostrar assim: opa, olha, eu sei fazer alguma coisa.
Então eu mostrei que aqueles 3 meses eu tinha aprendido, mas aqui minha componente que só a gota, viu? Acho que foi uns 20, eu gravei esse vídeo umas 20 vezes pra sair um que preste. Mas enfim. Esse vídeo eu tenho um carinho muito grande por ele. Oh, gente. Eu ia falar que eu tava com o cabelo diferente, mas agora que meu cabelo tá grande, tá parecido com o do vídeo, que tava com cabelão também quando eu cheguei lá. E aí a proposta era atuar também na área de programação, até porque a empresa era de hardware e software e estava surgindo uma demanda interna de desenvolvimento de software. Logo eu que tinha apanhado que só no primeiro semestre, né, que a gente tem a matéria de programação 1, que a gente programa em C, e eu falei, gente, tenho certeza que a única área que eu não vou atuar é na área de tecnologia. Isso não é pra mim. E aí a Adriana Assis vai e faz uma proposta dessa. Falei, então, né? Isso é pau pra toda obra. Vou aprender. E aí foi a partir de 2022 que eu comecei os meus estudos na área de programação, com foco em desenvolvimento de tecnologias assistivas. Fiz diversos cursos livres e 2 assim mais extensos, que foi o programa da Starcy University, que foi um programa de formação de full stack. E logo em seguida, quando eu formei na Starcy, Starcy. Eu não vou saber dizer, mas eu vou botar aqui o programa. E logo após que eu me formei nesse programa, eu tive a oportunidade de ser selecionada, né? Porque na época tinha um processo seletivo para entrar na Tribe, que era uma formação mais intensa ainda, de formação em full stack também. Então, foi um combinado feito com a empresa, né? Olha, você vai dedicar os estudos e esse estudo que você vai adquirir, você já vai pôr em prática. Beleza. É aprender a montar um avião caindo. Foi tipo isso. E aí, o primeiro projeto curto, né, que eu tive a oportunidade de aprender foi o projeto do Telepatix. Não, minto, não foi do Telepatix. Foi a página de seleção de cores do colibri e do óculos. Foi a primeira vez que eu subi um código na minha vida. Foi configurar essas cores. Então, toda vez que você for comprar ou alugar um colibri, lembre que fui eu que codei algumas coisas dessa página. E aí, esse foi um projeto bem curto, né? Mas eu ainda não tinha conhecimento técnico suficiente, enfim, estava pondo em prática. E logo após me surgiu um projeto grande, que era o processo de rebrand do Telepatix no site. Então foi todo feito um estudo de UX e de designer, né, junto com o designer, para disponibilizar qual seria o design dessa nova versão do aplicativo, e minha função era implementar todo esse design. Acho que foi uma das coisas mais legais que eu fiz. É super legal codar no front quando você tem um fluxo, né, um design. Isso é muito legal. E aí eu fiz todo esse processo de desenvolver, né, o novo Telepatix. E esse foi assim, uma experiência que eu tive mais a longo prazo. Esses 2 produtos eu atuei junto com o Esdras. Inclusive vai ter vídeo do Esdras aqui falando do Expressio, que hoje ele é responsável pelo app do Expressio. E aí depois disso eu tive a oportunidade de atuar com o app do Colibri, que para quem não sabe, o Colibri Hardware também tem um software que é capaz de configurar os seus parâmetros de configuração. Então, se você tem um movimento curto de direita e esquerda, eu consigo ir lá no aplicativo e dizer que, olha, o movimento é esse, então vamos potencializar esse movimento. Então, esse pouco movimento eu consegui atingir aí as extremidades da tela. Então, tem diversos outros parâmetros que podem ser configurados também, e eu passei um longo período programando no aplicativo do Colibri. Então, essa é uma experiência super legal, porque eu tinha tido a experiência, primeiro, lá quando eu fiz a visita, pela primeira vez, eu testei o Colibri. Então, eu tive, quando eu voltei para Belo Horizonte para estagiar, eu fiz o processo de montagem dos primeiros colibris, fiz processo de expedição, e agora eu estava no processo de desenvolvimento do software do Colibri. Então, tipo assim,
Do início até o fim ali, o círculo eu pude acompanhar. Do início até o fim, que nesse caso eu não participei da ideação do Colibri, né? Mas eu consegui ali fechar um ciclo de entendimento daquele produto. E eu acho que isso é uma coisa muito legal. Então eu passei bastante tempo no app do Colibri e com outras atividades que iam surgindo ao longo das demandas, né? De outras áreas, enfim. Com treinamento também, outra coisa muito importante, um engenheiro de tecnologia assistiva, ele tem que ter acesso à pessoa, ele tem que ter essa aproximação, ele não é só a parte técnica, e eu acho que é isso que diferencia a gente, ele é a parte técnica e humana, e essas duas coisas juntas formam essa coisa linda, sabe, que é o curso. Então eu tive a oportunidade de, até então, fazer parte desses processos de desenvolvimento dessas habilidades técnicas, mas eu também passei, não me lembro o tempo que eu passei, mas foi cerca de 6 meses, 1 ano, também dando treinamentos dos produtos. Então como funciona? A pessoa compra ou aluga o produto, esse produto chega na casa da pessoa e você tem um treinamento que precisa ser feito para utilizar ele, que atualmente é feito com terapeutas ocupacionais, e eu fui lá de ousada também para aprender, né, para ver como funciona lá na ponta. E me fez ter essa expertise, não sei se essa seria a palavra certa, mas de olha, ao vivo aqui, dando um treinamento, e consigo observar onde fica mais fácil da pessoa entender, onde fica mais intuitivo, de ver o que funciona, de ver o que não funciona, de ver bug ao vivo. Gente, chega a dar uns calafrios ver os bugs ao vivo. Então, tá frente a frente para ver o que realmente é funcional e eficiente daquele produto junto ao usuário final. Então, foi um momento muito enriquecedor que eu pude complementar a minha habilidade técnica com a minha habilidade social ali nos treinamentos de produtos. Então, assim, acho que foi assim, uma das fases mais legais de aprendizado. E aí, depois desse período do app do Colibri, eu entrei no desenvolvimento do Conversia. Isso já foi ali no final de 2023. Já tinha um protótipo, foi no final de 2023, gente? Acho que foi no final de 2023 que a gente fez uma apresentação de protótipo na Reatec para ver, justamente, sentir como seria esse novo produto no mercado, como os profissionais iam receber. E o Conversia, ele é uma tecnologia, uma alta tecnologia, né? É um dispositivo capaz de fazer sua leitura facial e você configurar o gesto que você quer, ou o gesto que você tem disponível. Então, se você tem só a piscada de olho, tem só o beijinho, tem só a bochechada, então o que você tem de disponível na sua face vai ser utilizado como acionamento dentro do dispositivo. E o dispositivo tem, assim, um arcabouço de possibilidades: comunicação alternativa, YouTube, comunicação escrita, jogos, automação residencial. Então tudo isso seria feito com o gesto que você tem disponível. Então a gente não sabia se o mercado estava preparado para receber algo dessa proporção. E aí a gente fez esse primeiro teste, né, do Conversia na Reatec, e o mais legal é que eu estava no processo de ideação do produto. Então, no momento que a gente estava só rabiscando ali, olha, vai ser assim, vai ser assado, vai ter isso, vai ser aquilo. Então, eu acho que a partir desse momento que eu comecei a me sentir um pouco mais madura, não sei se madura já, mas acho que começa a notar, Tiago, olha, eu acho que eu sei alguma coisa, acho que eu consigo opinar, eu acho isso, eu acho aquilo, isso faz sentido, isso não faz sentido, vai atingir e tal. Acho que foi um momento que eu me senti mais confortável, assim, de, olha, estou me sentindo parte disso e eu sou capaz de opinar sobre isso, sabe? Porque eu já tinha passado por outros produtos, já tinha passado por essa experiência dos treinamentos, a gente já tinha participado de eventos em conjunto, junto com a empresa, né? Então eu já estava ali com um arcabouço que me preparou, né, me sedimentou ali para aquele momento. Então, já no Conversia, eu consegui participar dentro dos primeiros códigos, que acho que isso é muito legal, você participar
de um processo de ideação de produto, porque você consegue ver, olha, isso aqui é funcional, isso não é, isso aqui não vai por conta daquilo e por conta disso. Tomar decisões com base em dados, analisar quem realmente é o usuário final, sabe? Isso é muito legal. Acho que aqui foi o momento que eu me senti realmente desenvolvedora full stack. Falei, olha, esse papel aqui não foi comprado, hein? Então, até hoje, a gente está em 2025, até hoje eu atuo, né, no Conversia. E, sem sombra de dúvidas, foi, assim, um dos momentos mais desafiadores. Porque, primeiro, era tudo novo. Segundo, não existia nada desse tipo que a gente estava construindo. Então, tanto de mercado quanto de conhecimento técnico meu. Então, eu tive que aprender muita coisa. E é aí onde as pessoas acabam meio se sentindo frustradas. E as pessoas não me incluem nisso. Porque eu falava, nossa, eu não sei nada. Eu estudei tanto e aprendi isso e aquilo, mas aqui eu não tô sabendo fazer nada. É porque eram muitas coisas novas, na verdade, várias ferramentas novas e diferentes juntas em um lugar só. Então, eu precisei ali ter um pouco mais de resiliência, de aprendizado, mas que foi extremamente essencial, sabe? E eu acho que o Conversia me deu mais essa maturidade de desenvolvimento, porque eu quebrei muito a cabeça e até o ponto de que hoje eu já estou mais independente na questão de desenvolver. Antes eu ficava muito... Henrique, entra aqui comigo, Henrique isso, Henrique aquilo, Henrique isso, Henrique aquilo. Então eu não conseguia muito tomar decisões, eu não conseguia falar, olha, isso funciona dessa forma, isso é melhor dessa forma. E ao longo do meu percurso dentro do Conversia, ele foi me desenvolvendo e possibilitando que eu desenvolvesse essa habilidade crítica. E isso é sensacional. E aí, até hoje, né, eu tô no Conversia e eu acredito que algumas coisas que foram super importantes nesses 4 anos de empresa ser resiliente, com toda certeza ser resiliente, ter coragem, porque não adianta a gente ter várias ideias, várias vontades, mas não ter coragem de seguir em frente. Deixa eu ver o que mais. Ser persistente. Gente, o tanto de vezes que eu pensei em desistir, primeiro que eu cheguei muito crua, né? Então, pra mim, eu falei, gente, tudo isso aqui é impossível de eu fazer, eu não vou acertar fazer isso aqui não, né? Então, seja persistente. E as coisas, elas não vêm fácil, elas realmente precisam de sacrifício, sabe? Pra acontecer. E acreditem, o mercado, ele existe, o mercado, ele está... precisando desse profissional de tecnologia assistiva. E olha que a primeira vez que eu falei disso, não lembro qual foi o ano que eu fiz o canal, acho que foi 2020, eu não tinha emprego, tava no meio da pandemia, só que eu já percebia pelas pesquisas, pelos projetos, que o mercado, ele estava precisando desse profissional, porque hoje tem outras áreas que acabam acatando essa demanda, mas sem ter todas as habilidades necessárias. E o curso foi criado para isso, com todas as habilidades que o engenheiro precisa ter para desenvolver uma tecnologia assistiva eficiente, sabe? Então, acreditem de verdade nisso. Existe mercado, existe empresa, existe 1 milhão de coisas. Acreditem nisso e corram atrás, porque as oportunidades, elas não vão cair de mão beijada. Vocês não vão entrar ali no estágio não sei o que e vai ter lá, precisamos de engenheiro de TA. Não vai ter, porque as pessoas ainda não têm conhecimento disso. Então cabe a nós, estudantes, cursos e professores, falar para todo mundo, entrar em contato. E acho que essa uma habilidade que eu tenho e que eu não perdi, que eu exercito até hoje, é ser cara de pau. Eu sempre mando mensagem para empresas assim, e às vezes nem é com muita intenção elaborada não, é tipo, pense, olha, isso aí que você fez, eu vi na minha matéria tal, porque eu estudo engenharia de tecnologia assistiva e acessibilidade, é só para ter uma pulga atrás da orelha. Então lembre-se, quem não é visto não é lembrado, e a gente precisa ser lembrado, a gente precisa falar para todo mundo que o curso existe.
Então acho que era só tudo isso que eu queria falar para vocês, como foram esses últimos 4 anos de mercado de trabalho com desenvolvimento de tecnologias assistivas, com foco ali em deficiência motora. E eu tô sempre à disposição, podem mandar mensagem aqui no Instagram do Teca, aqui nos comentários, se vocês me verem na universidade, fiquem à vontade para falar comigo, eu tô sempre à disposição. E vamos mudar essa realidade aí, a cabeça de quem acha que não tem mercado de trabalho. Um beijo! Não se esquece de se inscrever no canal e dar o curtir também.